labraceia. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4 começa assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de Deus. Aleluia. Olha para o seu vizinho, aponta o dedo de profeta para ele e fala assim: hoje você será alimentado pela palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Dá um brado de vitória. Senta no seu lugar aí, agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O pão pode até te manter vivo, mas somente a palavra do Senhor pode te dizer o porquê que você está vivo. Aleluia. E é por isso que Jesus te trouxe aqui nessa noite. O que adianta estar com o corpo alimentado, vivo e saudável, mas sem um propósito de vida? Sem entender o porquê é que você está caminhando sobre essa terra. Sem entender o porquê que Jesus Cristo te colocou aqui, te colocou na sua casa, te colocou na sua família. Escuta o que Deus está te falando no seu coração. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por um acidente. Deus podia ter enviado qualquer alma lá quando seu pai encontrou com a sua mãe, seu pai biológico, com sua mãe biológica. Ele podia ter colocado qualquer alma, mas Ele decidiu enviar você para esse tempo, porque nesse tempo você se levanta como uma resposta de oração. Você se levanta como boca de Deus nessa terra. Você se levanta como aquele que carrega a presença do Altíssimo. Aleluia. Aquele ousado que se levanta para anunciar as boas novas da palavra do Senhor. Onde estão aqueles que recebem essa palavra? Não viveremos mais pelas necessidades físicas. Cada dia da sua vida hoje ganha sentido, ganha sentido, ganha sentido em o nome de Jesus. Aleluia. Estou no modo profeta hoje, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. Lacamaia sore canda labraia suri anda lá yastei canto roiastere manda labra sore canda lá yasera. Oh meu Deus, que graça, que graça. Lama soro condoro yastei canda labraia soa. Reios masui candoro bracei anda labraia asteia. Oh Jesus, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, que graça que está sobre a nossa igreja. Muitas vezes a gente pode se perguntar assim, né? Falar, poxa, mas Jesus viveu muitas coisas porque Ele era Jesus. Ele era o próprio Deus encarnado, 100% Deus. Então essa parte divina nele deu condições para que ele, no meio do deserto, 40 dias de fome, Satanás se apresenta diante dele e começa a tentar. Ele falando assim, ó: se tu tens fome, dá um comando que essas pedras se tornem pão. Irmão, vamos ser sinceros. A IPA, graças a Deus, é uma igreja que gosta de fazer jejum, sim ou não? E eu estou provocando vocês para esticar os jejum de vocês a cada dia mais, né? Meu Deus. Sabe o que eu me lembrei? Teve uma vez que nós estávamos aqui em preparo para o encontro com Deus. A senhora lembra? Aí as irmãs falaram assim: esse pastor está folgado. Peguei e falei: quanto tempo que você jejuou? Teve até uma que falou assim: pastor, 2 horas, 4 horas, alguma coisa assim, não foi? Aí eu, como assim, mulher? Jejua 4 horas. Aí depois fui entender que até às 4, ela jejua pela noite toda e até às 4 da tarde, depois que ela come.
Mas na hora eu entendi que era só 4 horas que eu orava. Eu falei, mulher de Deus, não é jejum não isso daí. Vamos esticar esse jejum aí, meu povo. Comecei a mexer com eles e tal. Eu sei, irmão, que quem nunca fez jejum de 3 dias, de repente, da noite para o dia começou a fazer. E aí os milagres começaram a acontecer, a resposta começou a chegar, as coisas começaram a mudar. Depois disso, Fran, o povo virou tudo fominha de jejum, rapaz. Toda hora agora, pastor, jejum de 3 dias, pastor, jejum de 3 dias. Eu falei, meu Deus, mas parece que o povo virou crente nessa igreja. Tinha uns que falavam para mim, Tati, eu faço jejum, pastor, 12 horas, é mesmo? Como que funciona? Meia-noite eu não como mais nada. Aí quando é de manhã eu tomo café da manhã, entrego meu jejum lá e está tudo certo. Eu, Fran. Por que eu estou falando do jejum? Jesus fez jejum de 40 dias, irmão. E quando nós estamos no jejum, primeiro dia, é a guerra na terra dos viventes. Sim ou não? Porque tem uma guerra mental acontecendo, a vontade de comer. Nem é fome. Você ainda tem energia reservada. Tá vendo essas gordurinhas aqui, ó? Tô falando daqui, não tô falando daí não. Essas gordurinhas aqui, ó. Isso aqui é energia guardada, irmão. Quando você começa a ficar, depois de muito tempo sem comer, aí começa a buscar as reservas. Mas as primeiras 24 horas nem é fome. Sabe o que que é? É uma guerra dentro da sua cabeça, com vontade de comer. A nossa geração é uma geração que está embebedada com os extremos, né? Muito sabor, muita cor, muito tudo. Então quando você vai comer hoje, por exemplo, um McDonald's, um lanche desses aí, aquela explosão de sabor na sua boca, e aí o teu corpo quer mais disso aí, irmão. Vai comer um chuchu para você ver. Põe um chuchu e um Mac do lado, um do outro. Adivinha onde é que você vai? Vai falar que você não sabe o que é mais saudável, o chuchu ou o Mac? O que é mais saudável? Agora o que é mais saboroso, o chuchu ou o Mac? Aí onde você vai? No saudável? Seja sincero, o Espírito Santo está aqui. Vai para dentro do Mac, irmãos, mesmo sabendo que o chuchu é mais saudável. Então é essa guerra pela vontade, não é pela fome, é pela vontade. E aí passa esse primeiro dia, vencemos a guerra, aleluia. O segundo dia começa a dar uns calafrios. Segundo dia você já fica meio, Jesus, o que está acontecendo? O terceiro, irmão, a perna já está bamba, já começa a dar umas tonteiras, já bate o mau humor, o negócio já fica daquele jeitão. Ou é só comigo que acontece isso, sim ou não? Vocês também? Agora me responde uma coisa, o que acontece do 39º dia para o 40º dia, quem sabe? Nem eu, nunca fiz. Mas se no terceiro já dá fome, já dá tontura, já dá fraqueza nas pernas e dá mau humor, imagina quando chega no 39º indo para o 40º dia, como é que estava o corpo físico de Jesus Cristo? Por que o demônio não se apresentou no terceiro dia? Por que o demônio, seu Adão, não se apresentou no primeiro dia de jejum de Jesus? Porque ele sabia, irmão, que Jesus ia dar conta. Mas sabe quando as adversidades chegam? No dia que você se sente sem força, sem esperança, sem expectativa, no dia que você está jogado na lama, no dia que você está triste, no dia que parece que não tem sentido muita coisa na sua vida, é aí que a má notícia chega. Parece que chega para terminar de arrebentar quem já está na lona. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa, tudo não passa de uma guerra no mundo do Espírito. Deixa eu te dizer algo, não desista, não desanime, porque debaixo de uma palavra, lamaia, soreca, debaixo de uma palavra você permanece de pé, debaixo de uma palavra você não esmurece, debaixo de uma palavra, irmão, você não joga a toalha não, porque a palavra te sustenta, porque a palavra caminha com você, porque a palavra te guia, porque a palavra te dá luz, porque a palavra te aponta um caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. É o pior dia, pastor, eu sei, é aí que ele se apresenta. E se ele se apresentou, começa a dar glória, irmão, porque já foi o pior dia e a tentação já veio. Daí para frente é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Aleluia.
Se o dia mal chegou e a notícia está lá e o demônio está te esbufeteando, levanta e dá glória, porque é o final da temporada de vergonha, é o final da temporada de fraqueza e o início de cantar e celebrar a Deus pela vitória. Para Jesus foi o 40º dia, ele estava fraco, o demônio se apresenta e tenta, mas dali em diante ele dá um comando e por 7 caminhos, aleluia, 7 caminhos teu adversário terá que fugir da tua presença, aleluia. O dia mal não veio para te parar, o dia mal veio para te aprovar. O dia mal veio para testar o teu ministério e te aprovar diante de Deus, aleluia, aleluia. Meu Deus, dia mal não veio te parar, irmão, veio te aprovar. Jesus, quando termina esses 40 dias de tentação, dá um início no ministério dele, mas ele suportou tudo. Não desanime, não desista. Deus te trouxe nessa sexta-feira para te dizer isso: não desista, não desanime, Ele é contigo sim, e Ele está te vendo, inclusive num dos piores momentos da sua vida, Ele está te assistindo e vendo o que você vai fazer. E a palavra de Deus para você hoje é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus para você hoje é: não desanime, não desista, não pare pelo caminho, permaneça firme, continue avante, siga na direção que Deus está te mandando, em o nome de Jesus. E se você arrebata essa palavra, irmão, celebra Deus com intensidade no seu lugar, em o nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Deus tem falado muito com a gente sobre essa questão da identidade do filho, né? E eu, como pai, eu fico me colocando, né? Gente, pelo amor de Deus, entenda essa figura, tá? Eu estou longe de querer ser Deus, não tem nada disso. Mas eu fico me colocando na posição de pai, igual ele é pai, sim ou não? Vocês estão entendendo? Eu não quero ser Deus não, está amarrado isso aí, viu? Já estou avisando logo para o aspecto do fruto não tentar confundir a nossa comunicação aqui. Mas Caio, eu fico olhando para mim, para o meu relacionamento com a minha filha, como pai, e eu fico pensando que se eu visse a Ana Laura por aí o tempo todo pedindo comida, pedindo pão, pedindo necessidade para as pessoas, sabe, a primeira pessoa que chega perto dela me dá uma comida, eu estou com fome, eu ia me sentir muito mal. Como pai, eu ia me sentir muito mal. Eu falo: cara, eu não consigo suprir a necessidade da minha filha, eu não consigo dar o alimento para minha filha, não consigo, sabe, ser pai para minha filha. Eu ia me sentir mal. Agora, transportando isso para a figura do nosso Pai Celestial, como será que o nosso Pai está se sentindo quando Ele olha para nós? Será que nessa figura que eu estou te mostrando, nós não somos o filho que vê um, já encosta: eu estou com fome, eu estou sem dinheiro, eu estou com saúde arrebentada, meus dentes estão podres, meu joanete, meu bico de papagaio, mas a bursite, mas a diabetes. Como será que Deus está nos olhando, irmão, lá de cima? Será que Ele está vendo o filho denunciando sempre a incapacidade do pai? Ou será que Ele está olhando lá de cima e vendo como Jó: viste meu filho? O homem mais rico do Oriente, o homem santo, reto, íntegro, temente a Deus, viste meu filho Jó? Orgulho do filho. Ou será que Ele já está olhando e falando assim: vixe, não fala que é meu filho não. Sou filho de Deus. Eu vou te matar, hein? Falar de novo, eu mato você. Mandar um raio aí, acaba com sua vida. Onde encosta, irmão, é necessidade, é conta, família, projeto, meta, conquista, vaidade, reconhecimento, sobrevivência. Eu fui lá para o sul e eu ouvi um dos palestrantes falando assim:
Quem está atrás de, falando para pastores, né? Pastor fica atrás de reconhecimento, então você tem que morrer para no IML, é lá que é lugar de ser reconhecido. É lá no IML que o corpo é reconhecido, irmão. Você quer viver e dar glória para Deus? Então vá trabalhar, vá fazer o que tem que ser feito, irmão. Vai empreender para o reino dos céus, vai fazer a obra de Jesus Cristo, vai fazer um mutirão na rua, vai fazer um evangelismo, vai ganhar alma, vai fazer célula, faz alguma coisa para que o teu pai que te vê do céu tenha orgulho de você na terra, a ponto de falar: viste o meu filho Jó, o homem mais rico do Oriente. Meu Deus, meu Deus. O pai escolheu associar a imagem dele a um homem. Agora pergunta assim para mim: pastor, por que ele não fez isso com o coxo na porta do templo? Vocês não querem falar? Hã? Vocês sabem que eu vou pegar vocês, né? Por que ele não falou lá: viste o coxinho aleijadinho pedindo esmola na porta do templo? Por que Deus não fez isso? Porque vive pedindo necessidade, irmão. Tira sempre a glória do Pai. Está sempre pedindo esmola, sempre pedindo necessidade, inviabilizando a posição do Pai. Quantos estão comigo e estão entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Quem tem um pai, irmão, não precisa viver pedindo necessidade. Quem tem um pai precisa de um comando. Quem tem um pai precisa de um destino. Quem tem um pai precisa de uma palavra. O filho não acorda falando assim: pai, será que vai ter comida na botija? O filho acorda sempre pronto para executar e obedecer os comandos que o pai dá. Aleluia. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor nos respalda. Ela nos diz que buscai em primeiro lugar o reino dos, e a sua, e as demais coisas. Quais coisas que estão dizendo esse texto, irmão? Se você der uma ré aí no texto, seja inteligente, aprenda a hermenêutica, exegese, aprenda a estudar a Bíblia. Vem quinta-feira aqui, ó, fazer seminário junto com a gente. Quais coisas que Deus está falando aí? Quais coisas que a Bíblia está nos ensinando? Aquilo que é de necessidade, de comer, de vestir. É isso que Ele está dizendo. As necessidades nunca te faltarão enquanto você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O pão tem o seu lugar. Precisamos do pão, mas o problema começa quando toda a minha existência cabe dentro do pão. A minha vida toda se resume ao pão. Só trabalha por conta do pão, só vive por conta do pão, só bate o coração porque precisa do pão, só sai de casa porque quer pão. Não tem um projeto, irmão, não tem um sonho para realizar, sabe? Não tem uma faculdade para estudar, não tem uma empresa para fazer, um bolo de pote para vender, não tem um carro para lavar do vizinho lá. Ah, irmão, quando eu era criança, já desde pequeno, eu ficava vendo os carros de material de construção. Minha rua lá em Diadema era a rua sem saída. Manuel Bandeira, conhece a Manuel Bandeira? Rua sem saída, esquina com a Júlio Dantas. Conhece ou não conhece? Júlio Dantas não, qual que era? Aquela que vem lá debaixo da Dolly lá? Não, Solimões já é para cima já. Parece que nem é da terrinha. Manuel Bandeira, rua sem saída. E aí quando o caminhão entrava lá dentro da Manuel Bandeira, lá, a criançada já saia correndo atrás para ir descarregar o caminhão. Enchia os baldinhos de areia, carregava os tijolos e ganhava 5, 10. Irmão, quando saiu aquela nota de R$10 de plástico, se você manifestou é porque você conhece. Quando saiu aquela de 10 de plástico, irmão, pensa numa molecada correndo atrás dos caminhões na rua lá, para pegar naquela nota lá, e já desde criança já estava aí, ó. E fazia uns rolos com as bicicletas, e eu pegava a roda de um e enfiava na roda da outra. Isso agora você me dá R$3 aí, porque você tá com a minha roda e... Ah, irmão, ia fazendo rolo, arrumei emprego na pizzaria lá, para ir dirigir a bicicleta lá da pizzaria, que tinha um banner na placa
Você lembra, tia, dessas aventuras aí? Você lembra dessas aventuras? Tinha um banner na bicicleta assim, era um triciclo. Era uma bike na frente emendada com 2 rodas atrás, uma placa gigante assim, ó. Nem o dono da bicicleta sabia andar, irmão. E eu magrelo. Esse menino era obeso perto de mim. Magro igual um... Montava na bike, Tati. Falava, daqui que eu vou resolver essa parada. Quanto que você me dá para eu andar nessa bicicleta para você? Ah, irmão, ele me dava R$30 por dia. Era a alegria da minha vida. Eu amava andar de bicicleta. Ainda tinha um amigo que na subida ela só tinha marcha pesada, mamá. Aí eu tinha um amigo que andava comigo, eu botava ele para empurrar a bicicleta na subida. Quem conhece? Sabe quem é ou não? Duvido que você acerta. Davião, ele mesmo. A gente andava junto nessa época aí. Gente, por que eu estou contando isso daí? Estou aqui abrindo meu coração, não. Estou querendo te mostrar, irmão, que se você quer alguma coisa, corre atrás, velho. Deus te deu 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, capacidade e saúde para que você possa acordar todo santo dia, ir atrás de um projeto, ir atrás de crescer na vida, ir atrás de empreender algo. Não se sustente, irmão. Aliás, não se satisfaça com a vida no nível que está. Sempre tem um nível maior, sempre tem um próximo nível, sempre tem uma próxima mentalidade, sempre tem uma nova estação pronta para você entrar, sempre tem uma nova temporada. E a palavra de Deus nos diz, irmão, Ele abrirá as comportas do céu sobre a nossa vida, Ele encherá os nossos lagares, Ele encherá os nossos celeiros. A promessa de Deus sempre é abundante, e hoje, em o nome de Jesus, eu libero essa palavra à sua vida, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de filho, uma mentalidade da promessa, uma mentalidade daqueles que são co-herdeiros com Cristo, adotados segundo a graça. Lacamaia soa, remanda lá yastea, ramachuri candalá yasoa. O tempo de escravidão acabou, viu? É tempo de prosperidade, é tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de dar glórias ao Pai do céu. Aleluia! Aleluia! Lama yasore candalá yasore cantalá yasoa. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Se você é ousado, irmão, vai orando em línguas aí no seu lugar, enquanto nós vamos pregando e orando e cantando tudo junto. O culto, irmão, essa sexta-feira é um culto espiritual. O Espírito tem liberdade para se movimentar. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo. Araia sore candala braceia. Oh, Espírito Santo. Posso estar alimentado de pão, mas faminto de propósito. Posso estar correndo a minha vida atrás de pão, atrás de necessidade, atrás de pedir. E o tempo está passando, e aí muitas vezes você abre uma janela para que a depressão entre na sua vida, para que a paralisia entre, porque você olha e a sua vida não tem propósito. Mas você mesmo não se desafia a viver uma nova estação, irmão. Deixa eu te falar algo que talvez nunca ninguém te disse. Passar pela porta depende de você. A porta quem abre é Deus, mas passar pela porta depende de você. Todos esses dias fazendo live ao meio-dia aí, eu tenho notado isso. Vários momentos no mundo espiritual eu via isso. Porta aberta, mas pessoas paradas na frente da porta. Porta aberta e pessoas paradas na frente da porta, porque está esperando que algo aconteça. Irmão, o que tinha que acontecer já aconteceu. Jesus já te salvou, Jesus já te deu uma palavra. Agora o que falta é você dar o primeiro passo. Pastor, mas eu sou tímido. Vence a timidez. Pastor, mas eu tenho medo. Vence o medo, irmão. Vai com medo mesmo, só se agarra na esperança de uma palavra. Aleluia, que seja a âncora da sua alma, aquilo que Deus disse, o que Ele jurou. E isso está lá em Hebreus, que isso é a âncora da nossa alma. A âncora, irmão, ela te posiciona de uma forma firme
Pode até vir um vento para cá e outro para lá, mas quem está ancorado no que Deus disse e no que Deus prometeu, não se movimenta, não sai da palavra, não titubeia, não pisa fora da palavra. Quem permanece, pode até vir um vento para cá, pode até vir outro para lá, mas eu estou firmado na rocha, eu estou firmado na promessa. Abraçou. Quem vai se envergonhar é o meu inimigo, quem vai se envergonhar é o meu adversário. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Olha como isso é profético, pastor Vilma. Satanás vira para Jesus e fala assim: usa o poder que você tem para alimentar a si mesmo. Quantas vezes vocês já viram Jesus usando o poder que ele carregava para alimentar o outro, mas assim? Me mostra um versículo na Bíblia que Jesus estava comendo dos 12 cestos multiplicado. Mas ele tinha poder para multiplicar e sustentar toda uma nação, não tinha? Quem pegou aqui? Sabe onde o ministério dele fluiu? Onde ele foi tentado, provado e venceu. Usa o teu poder para se alimentar. O que eu carrego não é para mim, o que eu carrego é para servir. Daí para frente, todas as vezes que tem um milagre de multiplicação, ele entrega, ele multiplica para o outro, ele alimenta o outro, ele usa o poder que ele carrega para servir o outro, porque ele já entendeu o plano de Satanás. O plano de Satanás quer que eu use o que Deus me deu para que eu mesmo me alimente. Agora o plano do reino dos céus é que eu use o que o Pai me confiou para alimentar o pobre, o necessitado, aquele que está com fome, aquele que está com frio, aquele que não consegue, aquele que precisa de uma ajuda, aquele que precisa do empurrão, aquele que precisa de uma palavra de ânimo. Ei, usa a sua boca, usa o que Deus te confiou, usa o teu dom, usa as tuas habilidades para servir o outro. E quanto mais você serve, mais Deus te equipa. Quanto mais você serve, mais Deus cuida de você. Meu Deus, tem alguém aqui recebendo essa palavra em o nome de Jesus? Alá, yasore manda labra yasea, roiastei candalama yasore candalabra soa. Aleluia, aleluia. A chave da prosperidade que você está esperando não é um receba, não é um receba, não é um receba, é um ide, é um ide. Faça, trabalhe, avança, derruba o gigante, coloca a tua mão, que Deus vai te prosperar enquanto você faz, irmão. Aleluia, aleluia. Em vez de pedir para Deus, irmão, te mandar uma provisão, te mandar pede para Ele te mandar um pobre. Pede para Ele te mandar uma pessoa que está na condição vulnerável, irmão, para que você faça algo. Pastor, mas eu não estou em condição nem para mim. Seja bem-vindo à sua maior tentação da sua vida. Pastor, mas se eu fizer para o outro vai faltar para mim. Seja bem-vindo à sua maior tentação da sua vida. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Confio no que Deus está falando, ou espero ter condições de fazer? Se você esperar ter condição de fazer, vai continuar esperando por mais quantos anos você já está esperando Deus fazer algo. E Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar onde está o portal de prosperidade. A prosperidade que você espera não está no receba, está no ide. Vá e faça. Enquanto você faz, eu cuido. Enquanto você faz, eu protejo. Enquanto você serve, eu te sirvo. Enquanto você caminha, eu te protejo. Enquanto você segue os passos, meu Deus do céu. Oh, obrigado, Jesus. Enquanto você segue os passos do Messias,
que se importou com o outro, que serviu o outro, que abriu mão de utilizar aquilo que estava na sua mão para si, mas utilizou aquilo para servir os outros. Deixa eu te falar algo, Jesus não serviu, irmão, quem estava junto com ele, tão somente ele não serviu os 12, ele serviu uma multidão de 5.000 homens, diz os estudiosos que pelo menos 25.000 pessoas, mas quem caminhava com Jesus eram 12, e um ainda traiu ele, mas ele não fez distinção, ele serviu quem caminha, ele serviu quem não caminha, ele serviu quem acredita, ele serviu quem só queria um milagre, ele serviu a todos, porque ele é bom, e não tem a ver com ele, mas tem a ver com um pai que deu um comando: filho, seja minha mão na terra, alimente aqueles que precisam ser alimentados. Filho, seja minha boca na terra, dê uma palavra de ânimo para quem precisa ser levantado. Filho, seja minha imagem e semelhança na terra. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, eu não vivo determinado pela minha fome, eu vivo determinado pela boca do meu Pai. Aleluia. Quem me governa não é minha barriga, quem me governa não são as minhas vontades. Era isso que Jesus estava dizendo para o Satanás ali. Veja todas as tentações, irmão. Em todas as vezes que Satanás tentou ele, estava sempre tentando ele onde? Na sua vontade, no ego. Estava sempre tentando na vaidade do homem. E a declaração que eu vejo por trás dessas tentações, Jesus combatendo a palavra, com a palavra, é essa declaração: eu não vivo pelas minhas vontades, eu vivo pela vontade do meu Pai. Eu vivo pela vontade do meu Pai. Foi isso que ele disse com 12 anos de idade. 12 anos de idade, uma identidade firmada. Ô José, segura a onda. Importa cuidar das coisas do meu? Ele estava falando para quem, irmão? Para o pai dele, para o Zé. O Zé, menos. Importa que eu cuide das coisas do meu pai. Ele estava desrespeitando o Zé, não. Isso aqui é jeitão do Marcelão de falar. Mas ele estava deixando bem claro: o jogo que eu estou jogando é da vontade do meu Pai. E ele fala lá em João: eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazendo. Tudo que eu falo, o que eu faço, é porque eu vejo meu Pai falando e fazendo. Ele se torna a extensão de Deus sobre a terra, irmão. Ele se torna a boca de Deus na terra, ele se torna a mão de Deus na terra, ele se torna os olhos de Deus na terra, ele se torna os pés de Deus na terra. E aí sabe o que ele faz? Ele sai caminhando, olha um pescador e fala assim: ó, larga essa rede, que eu vou fazer você ser uma extensão daquilo que meu Pai é. Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que ele está dizendo aí? Você vai ser uma extensão de mim, eu sou uma extensão do Pai. E o Petros é uma pedra menor que foi tirada de um rochedo. É como um paralelepípedo. Quantos lembram das ruas de paralelepípedo? Ele é uma pedra, sim ou não? Uma pedra bruta. Mas ele não é a totalidade da pedra. Ele é só uma fração da pedra. Ele é uma extensão, um pedaço que foi extraído da pedra. Jesus está dizendo isso para Pedro: você será relevante sim, você será importante sim, você será um fundamento sim, mas a igreja do meu Pai, ela está estabelecida sobre o rochedo, sobre a pedra. Você é uma extensão, você vai no meu nome, você faz o que eu faço, você fala como eu falava, você fala como eu falo. Aí quando chega a hora da cruz, ele tenta se esconder no meio da multidão. Alguém olha para ele e fala assim: você é igual aquele lá. Não, não sou, não tem como negar, irmão. Jesus está impregnado em você. Aleluia. Quem caminha com Jesus, quem caminha na palavra, quem se alimenta da palavra, vive impregnado de Jesus Cristo. Não tem mais como combinar com o mundo, não tem como negar e falar que não tem relacionamento, não tem como se esconder dentro do mundo. O mundo vos odeia porque as palavras de Deus estão em ti. Meu Deus,
É por isso que às vezes você até tenta ir lá, mas não dá mais certo. Sabe por que não dá mais certo? Deus está te dizendo hoje, é porque a palavra de Deus está na sua boca, é porque você está impregnado de Deus, irmão. Aleluia! Hoje é dia de mesa virada nessa igreja. Hoje é dia de virar mesa, irmão. Cadê o chicote aí? Vou mandar fazer um chicote, deixa aqui. Ô Vaso, vamos fazer um chicote igual de Jesus? Deixar aqui em cima aqui. Agora, nós estamos falando muito sobre a palavra e a necessidade, né, do homem, mas vamos para a parte B desse versículo. Põe o versículo aqui, por favor. Mateus 4. Na verdade, vamos avançar aqui por conta do tempo. Põe logo Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, presta atenção nisso aqui, sustentando o quê? Todas as coisas pela palavra do seu, meu Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. De quem que o texto está falando, irmão? De Jesus. E Jesus, segundo esse texto, ele segue sustentando todas as coisas pela, do quê? Por que não o poder da palavra? Mas porque palavra do poder. Porque não o poder da palavra, irmão, mas a palavra do seu poder. Deixa eu te dizer algo. Olha para o seu vizinho com a cara de profeta e fala assim: Deus não é egoísta. Deus não pensa como o homem pensa. Quando Ele te criou imagem e semelhança do Altíssimo, Ele te deu condições de trabalhar como Ele trabalha. Se Ele só trabalhasse a partir do poder dEle, nós nunca teríamos condições de fazer o que Ele faz, porque Ele é todo, mas Ele reduz o poder dEle a uma. Você tem condição de liberar uma palavra ou não tem? E aí o poder dEle vem por onde? Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Governe, irmão, sobre todas as coisas. Use a palavra para decretar, emitir decretos espirituais para governar sobre a morte, sobre as doenças, sobre os cativos. Deus não fez as coisas somente a partir do poder dEle, porque senão seria impossível vivermos como imagem e semelhança dEle. Ele é todo poderoso, e se Ele fizesse as coisas pelo poder dEle, como que nós faríamos as mesmas coisas e maiores? Agora Ele esconde o poder dEle dentro do quê? De uma palavra. Você tem condição de liberar uma palavra? Eu não tenho. Você tem condição de liberar uma palavra? Eu não tenho, irmão. Você tem condição de liberar uma palavra sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho? Então libere agora. Seja a boca de Deus, faz o que o teu pai faz. Governe, irmão, pela palavra do poder dele. Alamai, achore, candalai, acea. Eu libero uma palavra sobre essa igreja, em o nome de Jesus. A identidade de filho de Deus, a identidade de imagem e semelhança está sendo estabelecida pela palavra do poder de Deus, pela palavra do poder de Deus. Não mais cauda, não mais cauda, não mais cauda agora por cabeça, não mais campo de batalha, agora torre de atalaia, não mais perdedores, não mais miséria, agora prosperidade, abundância. O homem mais rico do Oriente deu glórias a Deus, nós daremos glórias a Deus com toda a nossa existência, em o nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, irmão, arrebata ela com fé, com força, com ousadia. Alama, chore condoroias, tere manda labracea. Aleluia, aleluia, aleluia.
A palavra de Deus não pode só inspirar a gente, irmão, ela precisa sustentar a gente. Ela precisa ser o nosso sustento. Agora deixe uma semente cair no seu coração em o nome de Jesus Cristo. Quais palavras saíram da boca de Deus em sua direção? Isso aí, vaso. Quais palavras saíram da boca de Deus na sua direção? Pode ir mais no profundo ou vamos ficar por aqui? E aí, Fran? Tem boia aí ou vamos sem salva-vidas mesmo? Vamos pro profundo? Sobre quais palavras que Deus já te liberou que você está caminhando? Qual o movimento que a palavra de Deus gerou em você? Qual o próximo passo? Se todos nós já recebemos palavras, onde a palavra de Deus te levou? Qual porta você passou mediante uma palavra? Falei que é mais profundo. Alguém afogou aí? A palavra precisa gerar movimento, irmão, porque ela gera sustento. Se ela me sustenta, eu piso, eu caminho, eu abro as portas, eu vou caminhando. Sim ou não? Tem um monte de gente vivendo como Abrão, aquele que carrega mas não passa de promessa. Sabe por quê? Me pergunta, por quê, pastor? Porque falta a identidade de filho que foi criada à imagem e semelhança para governar sobre as palavras. Gênesis 1:28, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é uma palavra que veio da boca de Deus sobre a criação, sobre os filhos. Tem filhos de Deus aqui ou não tem, irmão? Olha o que Deus te disse, frutificar. Você está dando fruto? Se não está dando fruto, você já carrega uma palavra. Olha o que está na sua mão e começa a perguntar a Deus: Pai, como eu frutifico aquilo que você confiou? Como eu frutifico o que está nas minhas mãos? Qual é o próximo passo? Em nome de Jesus, eu já entendi. Eu não vou ficar pedindo pão. Pão é miséria. Pão o Senhor já dá. Pão o Pai dá. Agora o que eu quero é frutificar. Eu quero ser filho. Eu quero te encher de orgulho. Pai, eu quero ser o orgulho do teu coração. Pai, eu quero te encher de prazer em olhar para mim e me ver caminhando sobre a tua palavra. Dá fruto. O que está na sua mão, Pai, como eu frutifico isso? Multiplicai-vos, como eu gero novos filhos espirituais, como eu multiplico a semente que Deus colocou sobre a minha vida, como eu vou lá resgatar almas e trago para fazer discipulado, pego na mão e levo dentro do caminho. Enquanto eu vou caminhando junto, eu vou ensinando, eu vou multiplicando, eu vou compartilhando aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Multiplicai. Tem uns que vai no literal da coisa, né? Presbítero Gios, aleluia. Vai com força, irmão. Faz um monte de crente. Os islâmicos estão vencendo por conta disso aí. Eles fazem de penca, irmão. Ele arruma logo umas 3 ou 4 mulheres e põe tudo na linha de produção. Você vai ver os cabrões que tem filho lá, tem de 15, de 17, 18 filhos. Duvido que ele sabe o nome de todo mundo, irmão. Às vezes lá em casa minha mãe chamava um de Danilo, outro de Juninho, era tudo trocado. Ela ia me chamar e chamava Danilo, ia chamar o meu irmão e chamava Juninho. Meu Deus, e só 3, né? Imagina 18, 15. Tem que chamar por número, né? Ou você aí, o 7º, vem aqui. Oh Jesus Cristo. Salmo 2:8, pede-me, te darei as nações por herança. Abacuque 2:14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Irmão, tem tanta palavra que já foi liberada que se eu fosse ficar recitando todos os versículos que eu separei aqui, o culto acaba e eu não consigo fazer um apelo. Você caminha debaixo de uma palavra, irmão. Você caminha debaixo de uma palavra. Pede-me, te darei as nações por herança. Põe aqui, por favor, Ezequiel 3. Se a igreja não celebrar, não levantar uma cadeira, não... eu vou pregar tudo de novo. Começar do zero. Porque as palavras também alimentam. Por mais que elas sustentam um destino e te apontam o caminho, a palavra que sai da boca de Deus alimenta o teu espírito.
quando nós comemos o alimento material, esse alimento deixa resíduos dentro do nosso corpo, sim ou não? Agora, quando nós comemos a palavra do Senhor, a palavra deixa resíduos dentro do nosso corpo espiritual, amém ou não? Veio expressamente a palavra a quem, irmão? Profeta, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. Deus estava falando com quem? Sacerdote, certo? Junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Próximo versículo. Põe no 3 logo, meu filho. Vamos para o capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. O pai estava falando com o profeta, e aí ele diz ao profeta o seguinte: filho do homem, come o que? Come este e fala à casa de Israel. Come esse, e depois que você come o rolo, você faz o quê? Fala à casa de Israel. O rolo que ele está se referindo é a lei do Senhor. Os profetas, é aquilo que é chamado de Torá, é o que eles tinham como a nossa Bíblia hoje. Aí, sabe o que me vem no meu coração, Sara? De repente assim, uma palavra que está lá no... Deus falando para Samuel, Deus falando para Josué, que da sua boca não se aparte as palavras desse livro, antes medita nela de dia e de noite, e em tudo você prosperará. Ele fala para o sacerdote, fala para o profeta: come dessas palavras, porque o efeito e o impacto dessas palavras dentro de você vai gerar vida. Todas as vezes que você abrir a tua palavra, não sai mais a tua, mas sai a minha na tua boca. Aleluia. Se alimenta da minha palavra, porque quando você abrir a tua boca, não sai mais do seu coração, sai do meu. Ah, meu Deus, alimenta-se da palavra do Senhor e vai e fala à casa de Israel, porque a partir desse momento, irmão, todos seremos alimentados pelas palavras que saem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde estão aqueles que vão se alimentar da palavra? Onde estão aqueles que estão se preparando para se tornar próspero, abundante, para servir? Onde estão aqueles que vão começar, irmão, a entrar no ciclo da bênção? Onde estão aqueles que vão começar a falar a palavra do Senhor aí? Se manifesta no seu lugar, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem palavra que não foi dada só para você escutar, irmão. Tem palavra que foi dada para que você coma, que você se alimente, que você rumine dessa palavra, até que ela entre dentro de você, até que ela te mude, até que você comece a viver aquilo que você ouviu, até que os seus passos, os movimentos que você vai fazer, irmão, sejam a partir de uma palavra que está ardendo dentro do seu peito. Aleluia. Aleluia. Ah, irmão, eu oro para que a palavra do Senhor seja um suprassumo dentro de você, seja um energético que corre pelas tuas veias, te dando gás, te dando energia, te dando força, te dando esperança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para encerrar essa mensagem, existe uma comida que vocês ainda não conhecem. João 4, versículo 31. João 4, versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Cara, eles caminharam com Jesus tanto tempo, mas não entenderam nada. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhes:
a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que alimentava Jesus, irmão. Estar disponível para Deus, ser boca de Deus, ser enviado para um lugar de improvável, para falar com uma mulher em uma condição improvável, uma mulher totalmente improvável, mas Jesus estava acima das críticas, Jesus estava acima das aparências, porque ele estava caminhando em uma palavra, e o que alimentava ele não era o pão da terra, mas era o pão que vinha do céu. O que alimentava ele era fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. O que alimentava Jesus era servir todos que passavam pelo seu caminho. Aleluia! Realizando a sua obra. Enquanto ele realizava a obra do Pai, ele era satisfeito. Jesus está falando conosco nessa noite, irmão. É tempo de viver com realizações e satisfações pela vida. É tempo de ter satisfação pela vida, sabe por quê? O eu vai sair do centro, e o eu sou vai assumir o centro. A nossa vontade vai ser descentralizada, para que a vontade dele cresça dentro de nós, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com o seu amor, porque em mim, irmão, o que sobra, meu Deus, o que sobra, Caio, se não fosse o Senhor? O que sobra em mim, Caio, se não fosse o Senhor? O que sobra aqui dentro, se não for o amor de Deus, irmão? O que sobra? Se tirar Cristo da minha vida, da minha história, não sobra nada. Se tirar Jesus de mim, irmão, não me sobra nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje está vinculado a uma imagem, a graça, a cruz, ao sangue. Então não me importa mais a minha vontade. O que importa é corresponder com a vontade daquele que me sustenta, daquele que me fez alguém, daquele que me levantou, daquele que me tirou, irmão, lá de trás do monturo, e daquele que tem usado a minha existência para dar glórias ao meu Pai que está no céu. Que a tua vontade cresça, que a tua vontade cresça, que a tua vontade cresça e que a minha desapareça. Irmão, se você recebe essa palavra aí, se manifesta, fica em pé no seu lugar, dá um glória a Deus, começa a orar em língua, dança no seu lugar, roda com Jesus, faz alguma coisa, irmão, porque é dia de diminuir para que ele cresça, é dia de viver por uma palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para São Paulo, eu tenho uma palavra de Deus para você. É tempo de viver uma novidade de vida, é tempo de acessar novos lugares, é tempo de acessar novas portas, é tempo de prosperidade, é tempo de vencer no meio da crise. O céu não está em crise, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. E para São Paulo, se levanta, nós estaremos em Cristo, enquanto o mundo está em crise. Onde estão os filhos que vão fazer a vontade do Pai? Onde estão os filhos que vão empreender? Onde estão os filhos que vão fazer alguma coisa? Irmão, se mexe no seu lugar. Irmão, rasga a tua presença, rasga o teu coração na presença de Deus, em o nome de Jesus. Mas faz alguma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Para a gente encerrar essa mensagem, irmão, é sexta-feira de avivamento, é culto espiritual. Desapega do seu relógio aí, em nome de Jesus Cristo.
É dia de caminhar com Jesus Cristo sobre a terra. Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus. Vamos mais fundo ou não vamos? Deixa uma semente cair no seu coração em nome de Jesus. Feche os teus olhos no seu lugar aí. Feche os teus olhos no seu lugar, irmão. Em nome de Jesus. Todos os olhos fechados. Todos os olhos fechados. O homem entra no secreto sozinho. Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta. O Deus que te ouve em secreto te responderá em público. Ele entra no secreto sozinho, ele encontra com a presença, ele conhece o coração do Pai, ele comunica com o Pai, ele ouve a voz do Pai, mas ele não permanece, ele sai para que em público o Pai consiga responder a sua oração, para que o Pai consiga falar com ele, para que o Pai consiga colocar e depositar glória sobre ele, sobre o Filho, para que a glória seja dada ao Pai. Presta atenção nisso daqui. Continua com teus olhos fechados. Quando ele sai pelas ruas, aquele que esteve no secreto carregando, encontrou com o Pai no secreto, sai dali comissionado com algo. Ele não sai procurando uma plataforma, ele sai procurando um território por onde servir, ele sai procurando o que fazer para servir essa comunidade. Quem esteve com Deus, irmão, coração queime para servir alguém, para fazer alguma coisa pelo bairro, pela cidade. Em nome de Jesus, deixe essa semente cair no seu coração. Pensa algo comigo, irmão. Se nós começássemos a viver hoje, faça sua mente criativa começar a pensar nisso aí agora. Como seria esse bairro, como seria essa região do Sacomã, se nós passássemos por essas ruas glorificando ao nosso Deus, servindo as comunidades, servindo a necessidade da cidade? Imagine como seria a sua rua, como seria o Jardim São Savério, como seria o Parque Bristo, o Jardim Clímax, o Jardim Maristela, o Jardim Botucatu, como seria a Vila das Mercês, como seria a região do Sacomã, se nós saíssemos pelas ruas da cidade servindo as crianças, tirando as crianças que estão em condição de vulnerabilidade social, as crianças que estão sendo abusadas nesse exato momento, as crianças que estão sendo violentadas, as crianças que estão sendo marcadas por toda a sua vida por palavras pesadas, sentenças por aqueles que deveriam protegê-las, mas não cansam de ser violentos, não cansam de massacrar com as palavras, com os pesos das palavras. Olhe para o rosto dessa criança aí agora na sua mente, aquela família lá da sua rua que você sabe que está desse jeito, a violência doméstica, os jovens que estão todos aí com problemas de doença sexualmente transmissível, doenças de vícios, jogos de azar, vícios de álcool, nicotina, drogas, vícios mundanos. Imagina como seria esse bairro, irmão. Imagina como seria essa rua se a glória de Deus estivesse lá resplandecendo, se nós estivéssemos servindo, se cada boca de fumo estivesse fechada e em cada rua estivesse uma casa de apoio, se em cada rua estivesse, irmão, um lugar de amparo. Irmão, imagina como seria esse Jardim São Savério, sem os dependentes químicos, sem o pancadão, mas com uma casa em cada rua, uma casa em cada rua, uma casa em cada rua, dando glórias ao nome do Rei, aleluia, entoando cânticos e louvores. Ai meu Deus, imagina como seria o domingo pela manhã, em cada rua, uma casa acordando para ir servir o Rei, alá, yassô, recai, a ceia, e louvores começando a ecoar numa rua, louvores começando a ecoar na outra, e louvores começando a ecoar na outra. Meu Deus, a presença do Pai viria sobre essa nação, a presença de Deus sararia a nossa nação, a presença de Deus nos tiraria debaixo do jugo da corrupção, debaixo do jugo do príncipe deste século. Irmão, como viveríamos, meu Deus,
como viveríamos em paz, em alegria, em harmonia, de saber que ao caminhar pelas ruas, você encontraria os teus irmãos subindo a casa espiritual, não importa se não seja IPA, mas procurando a casa espiritual para servir o rei que não tem bandeira, servir o pai que não tem vínculo com placa de igreja. Oh meu Deus, como seriam essas ruas, como seria esse bairro, se em cada rua nós ocupássemos um endereço. O Pai está nos comissionando a algo, mas as palavras do Pai precisam gerar movimento. As palavras do Pai precisam virar movimento. Repita comigo: as palavras do Pai precisam virar movimento. Mateus 16, por favor. E aqui eu encerro essa mensagem. Mateus 16. As palavras do Pai precisam gerar movimento. Nesse tempo nós temos recebido muitas palavras. Sabe o que precisa gerar? Muitos movimentos. Muitos movimentos. Chegando os fariseus e os saduceus para pediram-lhe que se mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse: pula aí para o 15, por favor. Põe o tempo. Dá uma ré, 14. Mais um, 13. Aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: e vós? Quem dizem que eu sou? Que nível de revelação vocês carregam sobre mim? A revelação que a multidão tinha não estava 100% errada, mas também não tinha definição. A revelação que eles tinham só colocavam eles no nível de relacionamento intermediário. Até via o respaldo do céu, mas sem definição. Aí Jesus vira para quem caminhava perto dele: qual nível de revelação vocês carregam sobre mim? E vós, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, pega isso daqui em nome de Jesus Cristo. Próximo versículo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne ou o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Cada nível de revelação que o Pai dá, nós desenvolvemos um nível de relacionamento com o Cristo. Eu vou repetir. Cada nível de revelação que o Pai dá, nós desenvolvemos um nível de relacionamento com o Cristo. Para cada nível de revelação, uma chave é virada. Para cada nível de revelação, uma chave é virada. Quantos estão aqui ainda na terra? Aleluia. Para cada nível de revelação que o Pai dá, uma chave é virada. Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus diz: não foi carne nem o sangue que te revelou. E então, a próximo versículo diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Próxima: eu te darei as chaves do reino dos céus.
eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja o processo, irmão. O Pai revelou ao Pedro. O Pedro reconheceu em intimidade o Cristo. E quando ele tem a revelação do Cristo, ele não falou a partir do Jesus que ele conhecia caminhando. Ele não falou a partir do Jesus que ele conhecia no casamento. Ele não falou a partir do Jesus, o filho da Maria, do Zé. Ele falou a partir do Cristo. Tu és o Cristo. Estou vendo em você o Filho do Deus vivo, a imagem do Deus vivo está em você. Estou tendo uma revelação, estou vendo Deus no homem. E aí então o Deus no homem pega e fala para ele assim: é o seguinte, já que você teve essa revelação, vou te entregar uma chave. Para cada nível de revelação, uma chave é virada. A chave que Deus está virando nessa noite, as chaves do reino dos céus. E tudo quando ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ei, deixa o Espírito Santo te dizer alguma coisa no seu coração hoje. Hoje você sai daqui equipado com a ferramenta que produz um milagre. Hoje você sai daqui com a consciência que você carrega a palavra do poder. Hoje uma chave foi virada para que você governe, e tudo quanto você decretar, tudo quanto você ligar, tudo quanto você falar sobre a terra será decretado no céu, e tudo quanto você desligar sobre a terra será desligado no céu. Saia daqui hoje com essa consciência. Fale menos, fale menos, fale menos, porque uma palavra muda um destino. Fale menos, porque uma palavra muda uma sentença. Fale menos, porque uma palavra muda uma história. Aleluia, aleluia. A chave que o Espírito Santo mudou aqui nessa noite, irmão, é uma chave de governo. É uma chave de governo. Porque quando o dia mal chega, pastora, sabe qual que vem a primeira coisa? Me dá pão, me dá pão, me dá pão. Necessidade, necessidade, necessidade. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, por favor, e eu encerro. Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e entreis Quem foi que falou isso aí lá no Gênesis 1:28? Multiplicar, entrar, possuir, governar, subjugar a terra. O Senhor jurou aos vossos. Quem foi que disse isso daí? Lá no Gênesis 1:28. Então aqui Moisés está trazendo o decreto para o Gênesis, para a terra prometida. Vocês estão perto da terra, mas lembra de Gênesis 1:28. Guarda os mandamentos que hoje vos ordeno para o quê? Irmão, tem que ter movimento. Não adianta pegar a palavra, tem que sair para executar. Guarda os mandamentos para os... Come a palavra para que ela te coloque em movimento. Coma que você carrega a imagem e semelhança do Altíssimo. Coma que você foi feito para governar sobre a terra, se apossar da terra, subjugar a terra. Aleluia, crescer, multiplicar, ter vida. Próximo versículo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no seu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Próximo versículo. E te humilhou e te deixou ter. Jesus tinha o que no final dos 40 dias? E te sustentou com os anjos trouxeram o que? Alimento para ele. Aleluia. Que tu não conheceste, nem mesmo os teus pais conheceram. Para o quê? Te dar a entender que o homem não viverá só de
pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus comeu dos rolos, por isso que quando veio a tentação ele tinha a palavra que já estava declarada. Jesus se alimentava da palavra, e por isso que quando o dia mau chegou, quando a fraqueza chegou, quando a humilhação chegou, ele não titubeou, porque ele tinha uma palavra. Aleluia. Ele sabe o que está no coração de Deus, e o que está no coração de Deus está revelado na sua. Ou você não lê? Tudo se conecta, irmão. Tem Cristo desde o Gênesis. Vem para o seminário para aprender. Quem sabia que Jesus lá na tentação estava citando o que o profeta Moisés tinha dito, tinha escrito? Sim ou não? Quinta-feira, 7h30, seja bem-vindo ao avivamento. Atos 10, nós fazemos uma oração e encerrar aqui. Solta aí os movimentos espirituais.